Verão de 1943. No interior do Paraguai, em uma vila pequena cercada por campos secos e estradas de terra, o medo já fazia parte do ar há meses. As noites eram silenciosas demais, quase sufocantes, e o som distante de motores desconhecidos era suficiente para acordar famílias inteiras. A guerra parecia algo distante no início, um conflito que acontecia em terras frias do outro lado do oceano, mas rumores atravessavam fronteiras mais rápido do que soldados. Navios eram afundados, países eram obrigados a tomar posição e movimentos militares começavam a se espalhar pela América do Sul como rastros de pólvora prestes a acender. Os rádios, controlados por vozes alinhadas à propaganda alemã, repetiam as mesmas frases dia após dia. O Brasil traiu a América Latina ao se juntar aos americanos. Os brasileiros são selvagens sem disciplina. Onde eles chegam, caos e desonra os seguem. Essas palavras ecoavam nas casas simples da vila como ordens invisíveis, moldando medos, criando monstros que ninguém jamais havia visto, mas já sentiam dentro da pele. Algumas mulheres começaram a guardar comida às escondidas. Outras ensinaram as crianças a se calarem quando caminhões passassem. Havia sempre a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, algo irreversível. Naquela manhã quente, a vila desperta não pelo som de risos ou pelo canto dos galos, mas pelo silêncio abrupto quebrado por 3 batidas violentas no portão principal da antiga casa comunal. Homens da vila correram para ver o que estava acontecendo, mas foram parados no meio do caminho por um aviso urgente. Alguém havia encontrado um soldado. Não qualquer soldado, mas um soldado brasileiro. Ele estava ferido, desacordado, às margens do rio, como se tivesse sido deixado para morrer. Os olhares se cruzaram com uma mistura perigosa de medo e dúvida. Alguns pensaram em amarrá-lo, entregar às autoridades pró-eixo que circulavam pela região. Outros sugeriram deixá-lo onde estava. Afinal, não pertenciam à guerra. Mas ninguém sabia o suficiente para tomar uma decisão. E enquanto todos discutiam, foram as mulheres quem agiram. Elas se aproximaram dele com cuidado. Apesar do uniforme sujo, do sangue seco preso na gola e do olhar distante ainda preso entre a consciência e o desmaio, não havia brutalidade ali. Apenas exaustão. Era como se a guerra tivesse passado por ele, drenando tudo até restar apenas o instinto de sobreviver. Algumas das mulheres lembraram das histórias antigas, da Guerra do Paraguai, da dor transmitida de geração em geração, e ainda assim, algo ali parecia diferente. Era difícil odiar alguém tão ferido. Uma das mulheres finalmente disse o que todas estavam tentando evitar. Se os homens das patrulhas descobrirem que ele está aqui, todos nós estaremos mortos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia caminho seguro. Manter o soldado era arriscar a vila inteira. Entregá-lo significava participar da morte de alguém que nem sequer conseguia abrir os olhos. A decisão não foi tomada com palavras, mas com movimentos. Uma delas pegou água. Outra procurou mantas. Outra limpou seus ferimentos com panos improvisados. Quando alguém sugeriu entregá-lo, nenhuma respondeu. Apenas olharam de um jeito firme, silencioso, definitivo. Era como se, naquele instante, algo maior do que política ou fronteiras tivesse falado por elas. Elas o esconderam em uma casa abandonada no limite da vila, onde janelas estavam cobertas por tábuas velhas e o teto deixava entrar apenas um fio fino de luz. Durante horas, costuraram a carne aberta do ombro dele, limparam a areia grudada nos cortes e tentaram baixar a febre que insistia em subir. Cada respiração dele era um lembrete de que aquilo não era um ato comum, era uma escolha perigosa. Ao cair da noite, enquanto lá fora o mundo se ajeitava sob o medo habitual, ele finalmente abriu os olhos.
A primeira palavra que tentou pronunciar não saiu. Apenas o olhar, confuso, surpreso, encontrou o delas. Um olhar que dizia muito mais do que a guerra permitia. Ele não esperava ser salvo. E elas não esperavam salvá-lo. Mas ali, entre risco e silêncio, tudo havia mudado. Nas primeiras horas após despertar, o soldado brasileiro manteve o olhar atento, quase desconfiado, como se estivesse preso entre o instinto militar e a incredulidade por ainda estar vivo. A febre ainda oscilava e sua respiração era pesada, marcada por dor e exaustão. Mas havia algo mais profundo ali. Algo que nenhum bandageamento ou repouso poderia curar. O trauma de quem já tinha visto demais. As mulheres o observavam em silêncio, sem saber se ele lembraria onde estava ou se tentaria fugir, lutar, pedir ajuda ou simplesmente fechar os olhos e esperar o destino. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu fraca, rouca, mas firme o suficiente para carregar significado. Ele perguntou onde estava. Não havia agressividade, apenas necessidade. Uma das mulheres respondeu devagar, temendo que as palavras fossem mal interpretadas. Está no Paraguai. Está seguro por enquanto. Mas ninguém pode saber que você está aqui. Ele respirou fundo, como se aquelas frases fossem mais difíceis de processar do que a dor física. Com o tempo, ele começou a contar. Não por vontade, mas porque precisava que alguém entendesse o que estava acontecendo. Explicou, pausadamente, que fazia parte de um grupo de reconhecimento naval brasileiro enviado após uma série de ataques a navios civis e cargueiros no Atlântico Sul. Disse que, nas últimas semanas, os submarinos alemães, os temidos U-boats, haviam afundado embarcações brasileiras, causando mortes que não poderiam mais ser ignoradas. As tensões aumentaram. O governo brasileiro se posicionou oficialmente contra o eixo e soldados como ele foram enviados para missões estratégicas, muitas das quais o povo comum jamais ouviria falar. O soldado contou que seu pelotão havia sido atacado não por tropas argentinas diretamente, mas por forças alinhadas e treinadas por alemães, que atuavam discretamente em território sul-americano. Ele não sabia exatamente quanto tempo estava desacordado, nem o destino dos outros homens que estavam com ele. A última lembrança era de tiros ecoando perto do rio, o som de botas correndo sobre pedras, e depois a água, fria, profunda, arrastando-o como se o rio fosse um túmulo em movimento. As mulheres trocaram olhares tensos. A guerra, até então, era algo distante, espalhado por boatos, rádios controlados e rumores confusos. Agora estava ali, respirando, sentado em uma cama improvisada, em uma casa abandonada. Enquanto os dias passavam, os riscos aumentavam. Tropas pró-eixo começaram a se aproximar da região, e rumores de soldados estrangeiros escondidos circulavam pelas estradas. Soldados armados passaram a patrulhar as entradas da vila, e mesmo quem não entendia o que estava acontecendo sentia o perigo no ar. As mulheres sabiam que ele não poderia ficar visível por muito tempo. Uma delas sugeriu levá-lo mais fundo para dentro dos campos, onde existiam antigas cavernas usadas por famílias indígenas na época das secas. Outra disse que aquilo era insanidade. Movê-lo ferido só aumentaria o risco. No fim, decidiram esperar, torcendo para que sua recuperação fosse rápida o suficiente para que ele partisse antes que alguém descobrisse. Foi durante uma madrugada silenciosa, com o vento carregando poeira pelas frestas da madeira, que o soldado brasileiro fez a pergunta que ninguém esperava ouvir. Por que vocês me salvaram? A mulher mais velha suspirou fundo antes de responder, porque não era uma resposta simples. Ela disse que, no início, foi instinto. Ninguém queria ver alguém morrer assim. Depois, tornou-se responsabilidade. Ter encontrado significava agir. E, por fim, se tornou algo maior. Ele já não era um brasileiro. Era um ser humano ferido.
alguém que carregava a guerra apenas nos olhos, não nas mãos. Ele não disse nada por longos segundos, mas aquilo parecia pesar mais do que qualquer bala que tivesse carregado. Finalmente, respondeu com algo quase inaudível. No Brasil, jamais pensei que alguém de fora faria isso. Os dias seguintes trouxeram tensões ainda maiores. Soldados alinhados ao regime argentino começaram a interrogar moradores, exigindo informações sobre movimentos estranhos na região. Casas foram revistadas. Homens foram questionados. E o boato, o rumor, a suspeita começou a crescer. Não havia tempo. Eles precisavam agir. Foi então que as mulheres fizeram algo que ninguém esperava, algo que ninguém ousaria admitir, nem décadas depois. Elas começaram a espalhar mentiras, inventaram histórias sobre presenças indígenas, sobre doenças transmissíveis e sobre espíritos antigos que viviam perto do rio. Criaram medo com a mesma arma que o mundo estava usando contra elas: a narrativa. Enquanto isso, o soldado brasileiro treinava os poucos homens da vila aptos a lutar. Ele os ensinou a reconhecer sons, interpretar pegadas, usar terreno ao seu favor. Ensinou que guerra não era apenas força, era estratégia, paciência e precisão. E pela primeira vez, a vila deixou de ser apenas um lugar escondido no mapa. Tornou-se um ponto estratégico, uma resistência silenciosa, escondida sob poeira, portas trancadas e olhares desconfiados. E tudo começou com a decisão improvável, quase impensável, que aquelas mulheres tomaram no dia em que encontraram um soldado ferido às margens do rio. Elas não sabiam ainda, mas aquele ato, aparentemente pequeno, mudaria o destino de todos. Nas semanas seguintes, o ambiente na vila mudou de forma quase imperceptível. O que antes era apenas medo difuso transformou-se em vigilância constante. Mulheres que antes cuidavam apenas da casa, agora observavam janelas, portas, trilhas, poeira na estrada, qualquer sinal de aproximação. Homens, antes acostumados à rotina rural, agora treinavam em silêncio após o pôr do sol, escondidos entre árvores e pequenas encostas. O soldado brasileiro já conseguia andar com mais firmeza. Ainda sentia dor, mas a febre havia baixado e a consciência estava clara o suficiente para assumir um papel diferente. O papel de líder improvisado. A primeira coisa que ele fez, com calma e paciência, foi ensinar a diferença entre ruído comum e ruído militar. Alguns sons pareciam insignificantes para os moradores. Galhos estalando, troncos arrastando, ou o movimento lento de botas molhadas na lama. Mas para ele, cada som tinha peso. Cada variação carregava significado. Ele dizia que guerra não era só combate, era antecipação. Era saber antes de ver. O treinamento não envolvia armas sofisticadas. Não havia. O que existia eram velhas espingardas de caça, ferramentas adaptadas, facões usados para o mato. Ainda assim, ele dizia algo repetidas vezes: arma não vence sozinha. Quem vence é quem pensa antes. Naquela altura, todos já sabiam que algo maior estava prestes a acontecer. Tropas estrangeiras haviam sido vistas a poucos quilômetros da vila, movendo-se com pressa e convicção. Não patrulhavam, buscavam. Buscavam alguém. Buscavam ele. Numa tarde abafada, enquanto algumas mulheres reuniam milho próximo ao muro da igreja abandonada, duas crianças correram, ofegantes, dizendo que vinham soldados pela estrada. Não era boato dessa vez. Era real. Homens uniformizados, armados, caminhavam com passos firmes, guiados por alguém que parecia conhecer o terreno. A vila congelou por instantes, o tipo de silêncio que antecede o inevitável. O soldado brasileiro, agora mais consciente da gravidade da situação, calmamente reuniu os homens da vila em um ponto alto atrás de uma formação rochosa. Não havia tempo para discursos longos, nem para hesitação.
O que precisava ser dito cabia em poucas frases. Onde se posicionar, quando recuar, onde nunca atirar, a importância do silêncio. Ele deixou claro que o objetivo não era confronto aberto. Isso seria suicídio. A prioridade era proteger, atrasar, confundir. Enquanto os homens se posicionavam, as mulheres agiram com uma rapidez que surpreenderia até exércitos treinados. Elas esconderam crianças, apagaram fogões, trancaram portas antigas com tábuas e correntes improvisadas. A vila parecia abandonada, e essa aparência era exatamente o que precisavam. Quando os soldados adversários finalmente chegaram ao centro da vila, esperavam encontrar movimentação, resistência, caos. Em vez disso, encontraram silêncio. Um silêncio tão completo que parecia ativamente planejado. Eles bateram portas, chutaram madeira, vasculharam depósitos vazios. Chamavam. Ninguém respondia. O soldado brasileiro observava de longe, através de uma abertura cuidadosamente escondida entre arbustos. Ele estudava a forma como se moviam, como seguravam as armas, como se comunicavam. Era fácil perceber que, embora treinados, não estavam acostumados ao terreno. Aquilo dava à vila uma vantagem minúscula, mas real. Foi então que um dos estrangeiros encontrou rastros perto da antiga casa abandonada. As marcas no solo eram recentes. Passos, arrasto, talvez alguém carregando peso. O grupo seguiu o rastro, e naquele momento tudo ficou mais tenso. As mulheres sabiam que bastava um único erro para tudo desmoronar. Quando os soldados finalmente alcançaram a casa onde o brasileiro havia sido tratado, o clima mudou. Havia uma presença ali, marcas de fogueira apagada, recipientes limpos demais e o leve cheiro de medicamento improvisado feito com ervas. Eles não encontraram ninguém, mas encontraram sinais. E isso era pior. O líder do grupo ordenou que queimassem a casa. As chamas subiram rápido, iluminando a vila com um brilho inquietante. À distância, o soldado brasileiro assistiu sem reação visível, mas todos ao seu redor sabiam que aquilo não era só um abrigo perdido. Era a prova de que sua presença havia sido descoberta. Quando o grupo finalmente deixou a vila, depois de horas de busca, a tensão não desapareceu. Pelo contrário, cresceu. Aquela visita não era o fim. Era um aviso. Eles voltariam, com mais homens, com mais armas, com menos paciência. Naquela noite, a vila não dormiu. As mulheres conversaram baixinho, calculando riscos. Os homens reorganizaram posições. E o soldado brasileiro traçou uma conclusão inevitável. Se ele permanecesse ali, colocaria todos em perigo constante. Ele disse isso com firmeza, mas ninguém aceitou. As mulheres responderam o que talvez nem elas soubessem até aquele instante. Agora não é só sobre você. Agora é sobre não permitir que eles vençam pelo medo. Naquele momento, algo importante aconteceu. Algo silencioso, mas determinante. A vila, antes dividida entre medo e dúvida, se uniu em uma decisão simples e arriscada. Eles lutariam. Não porque queriam guerra, mas porque a guerra já havia chegado até eles. Os dias seguintes foram marcados por uma calma artificial, o tipo de silêncio que acontece antes de tempestades grandes demais para serem ignoradas. Ninguém na vila falava abertamente sobre o que estava prestes a acontecer, mas todos sabiam. A visita dos soldados estrangeiros não tinha sido uma simples patrulha. Havia sido um teste, uma sondagem. Eles sabiam que havia alguém escondido ali. A pergunta agora era apenas quando retornariam e com quantos homens. O soldado brasileiro passou a maior parte do tempo treinando os moradores em estratégias simples, mas eficientes. Ele ensinou como atrasar avanços inimigos sem confronto direto, como usar o terreno para confundir quem não conhecia trilhas e como transformar silêncio em arma. A vila não podia vencer uma batalha aberta.
Isso ele deixou claro, mas poderia sobreviver se fosse inteligente. Durante o treinamento, surgiram momentos estranhos, inesperados. Homens simples, agricultores, homens que jamais haviam segurado armas para outra coisa além de caçar, ouviam e obedeciam com uma disciplina quase militar. As mulheres que escondiam comida e cuidavam das crianças agora ajudavam na logística. Remédios, água, rotas de fuga. Havia ali uma forma silenciosa de resistência que nenhuma tropa invasora conseguiria rastrear nos primeiros passos. Quando finalmente chegaram, 3 semanas depois, a vila estava preparada. Os soldados estrangeiros vieram em número maior, agora com caminhões, fuzis e rádio. Não houve disfarce. Não houve tentativa de esconder a intenção. Eles entraram na vila como quem já esperava encontrar rebeldia. Mas o que encontraram não foi resistência aberta. Foi vazio. Casas trancadas, janelas fechadas, estradas sem pegadas recentes. O mesmo cenário da visita anterior, mas dessa vez carregado de propósito. Tudo parecia abandonado, mas não completamente, como se alguém tivesse saído poucos minutos antes. Isso os deixou inquietos. A estratégia funcionava. Onde não havia alvo, surgia dúvida. E dúvida era uma das armas mais eficientes do soldado brasileiro. Quando o grupo começou a vasculhar a vila novamente, os primeiros sinais da armadilha começaram a surgir. Galhos quebrados propositalmente, apontando na direção errada. Pegadas falsas, conduzindo a áreas sem saída. Resíduos de fogueira onde nunca houve abrigo. Cada detalhe tinha sido pensado para transformar a busca em desgaste. Enquanto isso, a vila observava, não de dentro, mas do alto das formações rochosas e árvores. Lá em cima, onde olhos treinados não enxergavam, os moradores acompanhavam cada movimento dos soldados invasores. Quando um dos oficiais gritou que havia encontrado rastros verdadeiros perto da trilha do rio, todos os soldados se moveram naquela direção. Eles achavam que estavam finalmente perto do esconderijo. Na verdade, estavam sendo conduzidos, e não sabiam. A trilha estreita os levou a um vale entre duas encostas, um lugar onde a vegetação era densa e o terreno não permitia movimento rápido. Ali, o soldado brasileiro tinha ensinado os homens da vila a esperar. O primeiro tiro não veio rápido, veio calculado, não matou, assustou. O segundo também não era para acertar, era para direcionar. Os soldados estrangeiros, pegos de surpresa, começaram a procurar cobertura, mas a posição era ruim demais para a defesa. A vila não estava tentando vencer, estava tentando fazer desistir. Gritos, ordens confusas, caos. O líder da tropa, o mesmo que havia ordenado incendiar a antiga casa onde o soldado brasileiro foi tratado, tentou reorganizar o grupo, mas não havia estrutura. Cada disparo ecoava em direções diferentes, como se houvesse dezenas de atiradores. Na verdade, eram poucos, muito poucos, mas bem posicionados. Foi quando o oficial tomou a decisão que mudou tudo. Ele ordenou a retirada. Não era covardia, era cálculo militar. Avançar em terreno desconhecido contra um inimigo invisível era suicídio. E assim, da mesma forma que chegaram, foram embora, mas, dessa vez, com pressa. Quando o som dos motores finalmente desapareceu na estrada, ninguém comemorou de imediato. O silêncio ainda era necessário. Só horas depois, com o céu escurecendo, os moradores começaram a voltar para a vila. Primeiro os homens, depois as mulheres, por fim, as crianças. O soldado brasileiro desceu por último, caminhando com passos lentos e uma expressão que não era de vitória, mas de alívio. As mulheres o observaram por um instante antes de uma delas dizer o que todas já sabiam. Agora você pode ir. Eles voltarão. Não imediatamente, não com pressa, mas voltarão sabendo que aqui não estão sozinhos. E se você ficar, será procurado para sempre. Ele concordou em silêncio. Havia dor naquela decisão,
mas também inevitabilidade. Ele sabia que partir era a única forma de proteger aqueles que arriscaram tudo por ele. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ele deixou a vila. Não havia discurso, nem desfile, nem símbolo militar. Apenas passos firmes na terra ainda fria e olhares silenciosos, que acompanharam até onde a vista permitia. Antes de desaparecer na trilha, ele parou, olhou para trás e disse: Vocês não me salvaram porque sou brasileiro. Vocês fizeram porque são humanos. Um dia, alguém vai contar isso. E então ele foi. A vila voltou à rotina com o tempo. As mulheres guardaram o que viveram como se guarda uma chama, discreta, mas impossível de apagar. Não houve medalhas, monumentos, nem páginas oficiais em livros escolares. Mas naquela vila, pequena, discreta, distante do mapa das grandes guerras, havia uma certeza que ninguém poderia apagar. Às vezes, a história não muda com exércitos, mas com decisões silenciosas feitas por pessoas que recusam a desumanidade. Eles não tinham armas melhores, não tinham treinamento formal, não tinham alianças grandiosas, mas tinham coragem. E por um momento, um breve momento, isso foi suficiente para enfrentar um mundo em guerra.